A Deus, aqui estamos com mais um momento de reflexão na palavra do Senhor. E nós vemos que aqui no capítulo 18 e 19 do Evangelho de João fala da prisão e da morte do nosso Senhor. Olha o que diz aqui. E tendo dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traíra, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido à corte oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas essas coisas, que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhe: A quem buscais? Responderam: A Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com ele. Quando, pois, disse-lhe Jesus: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhe, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. E Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu? Se, pois, me buscais a mim, deixar ir a estes, para que se cumpra a palavra que tinha dito. Dos que me deste, nenhum deles perdi. Amém, graças a Deus. Toda a honra, toda a glória seja dado ao Senhor. Então aqui nós vemos uma passagem verídica no passado. Aleluia. Quando Jesus foi traído por Judas, Judas então trouxe os oficiais, os sacerdotes e os fariseus para ir ao encontro do Senhor Jesus no jardim Getsemane, para o prender. E quando chegaram lá, a palavra aqui nos ensina, aleluia, que o Senhor se adiantou e perguntou: A quem buscais? Porque estava escuro naquele lugar. Estava difícil, aleluia, louvado seja Deus, de ver o rosto das pessoas. Então Jesus se adiantou, aleluia, e perguntou: A quem buscais? E quando eles disseram: A Jesus o Nazareno, aleluia, o Senhor respondeu: Sou eu. Então a palavra de Deus diz que eles recuaram e caíram por terra. Mas por que isso aconteceu? Porque eles estavam endemoniados. Eles estavam sufocados para prender o Senhor. Então, aleluia, naquele mesmo momento, aleluia, quando eles chegaram perto do Senhor, quando o Senhor disse: Sou eu, caíram por terra. Aleluia, louvado seja Deus. E nós vemos então que o Senhor se entregou. Não o prenderam porque quiseram, mas prenderam o Senhor porque o Senhor se entregou. Aleluia, porque estava escrito que Jesus teria que fazer isso, para que todos, aleluia, aqueles que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós vemos que Jesus se entregou para os oficiais, para os judeus que o condenaram à morte. E aí, aleluia, na continuação nós vemos Simão Pedro estava ali quando Jesus foi preso e aguentava-se. Disseram: Pois não és também tu um dos seus discípulos? E ele negou e disse-lhe: Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse-lhe: Não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Então Pedro, com muito medo, negou o Senhor 3 vezes. E a palavra de Deus nos ensina, aleluia, que Jesus já tinha adiantado isso para Pedro, que Pedro negaria Jesus 3 vezes e depois disso o galo cantaria. Aleluia, glória a Deus. E Pedro então se entristeceu porque tudo isso que Jesus
revelara para ele aconteceu. Louvado seja o Senhor. Então nós vemos aqui a decisão de Pilatos, porque ele estava, aleluia, glória a Jesus, como se diz, Pilatos estava sendo pressionado para que, pelos judeus, pelos religiosos da época, para condenar Jesus. E o Pilatos falou: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? E Jesus respondeu para ele, para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos não entendeu quando Jesus disse-lhe que o meu reino não é daqui. O Senhor se entregou para que a palavra de Deus, as Escrituras, se cumprisse. Aleluia, graças a Deus. E Pilatos então diz para Jesus: logo tu és rei. E o Senhor respondeu: tu dizes que eu sou rei. E para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então o Senhor, aleluia, nos ensinou que todo aquele que é da verdade ouve a voz do Senhor, obedece ao Senhor, segue ao Senhor, crê no Senhor e é uma testemunha do Senhor neste mundo. E aí nós vemos Pilatos tomou então a Jesus e mandou açoitar. E disse-lhe, pois, Pilato: não me falas a mim? Não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? E Jesus então respondeu para ele: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então Jesus falou que os judeus tinham a maior culpa, o maior pecado de entregar Jesus à morte, de condenar Jesus à morte. Mas tudo isso aconteceu, sabemos, para que as Escrituras se cumprissem. Louvado seja Deus. Aleluia. Ouvindo Pilatos essas palavras, levou Jesus para fora, assentou-se no tribunal para julgar. Chamou Litrotos, em hebraico Gabatá, e era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse-lhe aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucificam, crucificam. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão a César. Então, consequentemente, entregou para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. Então os judeus condenaram Jesus à morte. E o Senhor se entregou, aleluia, para que todos nós que cremos em Jesus sejamos salvos. Ele se entregou para que as Escrituras se cumprissem. Então, por isso que a palavra de Deus diz no Evangelho de João, aleluia, no capítulo 16, no capítulo 3, no verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia em Jesus e receba do Senhor totalmente de graça a vida eterna.